2023 terminando e o assunto agora é Gabigol. O atacante de 27 anos tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem. Em outubro, o clube e o Camisa 10 chegaram a um acordo para renovação de contrato. Parecia questão de tempo, mas nada foi assinado ainda. Olha, eu acho que o Gabigol tem que renovar com o Flamengo, mas só que ele tem que melhorar. Ele tem futebol para isso. O Gabigol tem que ir embora. Já deu o que tinha que dar, agora é Pedro. O Gabigol pode ir embora. Essa semana já se falou no interesse do Corinthians em contratar o Gabigol. Eu acho que o Gabriel pode ser uma boa para qualquer clube do futebol brasileiro. E para o Corinthians seria maravilhoso. Depois de conquistar 11 títulos desde 2019, entre os mais importantes 2 Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros, Gabigol teve uma temporada muito contestada no Flamengo. 2023 foi o ano em que o atacante mais ficou no banco de reservas. Em 13 dos 58 jogos que disputou, ele começou na reserva e entrou durante a partida. Em outras 3 ocasiões, ele nem saiu do banco. Com o técnico Tite, Gabigol foi reserva em todos os 9 jogos em que esteve disponível. Me parece que ele teve alguma lesão, algum incômodo, que ele passou por um procedimento aí médico. Então, voltando das férias, eu acho que ele vai estar com a faca nos dentes para poder, de alguma forma, responder e estar apto no seu auge físico para poder disputar essa posição. E ele estando fisicamente bem e de cabeça boa, é difícil deixar ele no banco. Gabigol é o segundo artilheiro do Flamengo no ano, com 20 gols. Menos da metade dos 43 gols que marcou em 2019, a melhor temporada dele pelo clube. É Gabigol! Gabigol ainda viu companheiros da mesma geração vitoriosa que a dele no Flamengo se despedirem do clube. Foram os casos de Felipe Luiz e Rodrigo Caio. E a história do Gabigol no Flamengo? Até onde vai? O Gabriel é um grande jogador, um dos melhores do futebol brasileiro. Então, ele estando em qualquer equipe hoje é uma grande contratação, uma grande manutenção dele no elenco. O Corinthians, se fizer esse movimento, será fantástico e acho que ele cairia muito bem no Corinthians, mas se o Flamengo conseguir permanecer com ele, também será muito bom para o Flamengo. Uma coisa é certa, o Gabigol sempre vai ter aquele lugar especial no coração rubro-negro. Pois é, e nessa fila, Bruno, ele não estava ocupando lugar de prioridade, né? Como diz a reportagem do Pedro Ivo Almeida no site espn.com.br. O Flamengo fazia um escalonamento nessas conversas, tendo como principal base o vencimento dos contratos, né? Por exemplo, o Bruno Henrique, que renovou há pouco, vencia agora, 31 de dezembro. O Everton Ribeiro também. Tem a situação do Fabrício Bruno, o Flamengo tem contrato com ele até 25, mas quer uma melhoria. Tem a situação do Davi Luiz também, cujo contrato termina agora. E o Gabigol estava nessa, digamos, nesse compasso de espera. Só que há pouco o GE. Globo publicou uma reportagem, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o agente do Gabigol. E nesse contato, o agente falou que não há nenhum tipo de negociação envolvendo o Corinthians e que todas as conversas para a permanência do Gabigol até o final de 2028 estão verbalmente acertadas desde outubro. Uma negociação que envolveu a família do Gabigol e que vem se desenvolvendo desde setembro de 2022. Portanto, mais de um ano de conversas, de alinhamentos e para o agente do jogador, o que falta basicamente é resolver a questão burocrática, porque toda a parte envolvendo o contrato, os vencimentos, a duração e as cláusulas, tudo isso já está verbalmente acertado entre o jogador e todo o seu staff. Mas é evidente que depois que o Gabigol falou ontem, fica essa grande expectativa, fica esse burburinho e uma certa insegurança também envolvendo boa parte da torcida do Flamengo, embora o empresário do atleta, nessa entrevista do GE, tenha se mantido muito seguro, muito equilibrado e muito confiante da permanência do jogador no Flamengo por mais um bom período. Gabigol falou muito ontem no podcast Podpah e nós temos mais um trecho para poder trazer aqui. Ele tem um estilo de jogo. Eu acho que ele levou o Pedro para a Copa, então acho que naturalmente o Pedro é a preferência? É a preferência dele, acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro e o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você mostrar útil. que eu posso ser útil e ter mais tempo de jogo, assim, né? No final da temporada eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Eu tô aqui falando a verdade, tipo, óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar. Eu fui pra Inter de Milão
ir pro Benfica, e eu saí porque eu não tava jogando, saca? Agora, assim, não é um pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade, tipo assim, todo mundo foi titular com ele, eu ainda não fui, eu joguei pouco tempo, mas eu também sei que eu tenho que ficar aqui falando, sabe? Eu tenho que fazer dentro do campo, treinar, mostrar o meu máximo, e quando ele precisar, eu vou estar lá. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 20, pode ser... Mas você já tá 100%? Como que tá? Então, antes do último jogo eu fiz um procedimento no tendão, e agora eu tô fazendo um acompanhamento durante as férias para poder voltar a 100%, e aí fazer uma pré-temporada boa pro ano que vem vai ser mágico. E assim, cara, teve uma conversa com o Flamengo da renovação, acabou que não foi assinada a renovação, e eu lido com muito com a realidade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato e, querendo ou não, né, pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, não sabe o que vai acontecer, então eu quero que seja especial. Percebam então, Bruno, Marra, Mari e amigos aqui do Sport Center, o seguinte: há uma pequena diferença entre o tom do discurso do empresário e o tom do discurso do Gabigol. O empresário é mais taxativo ao afirmar que está tudo verbalmente acertado e é só uma questão de assinatura de contrato papelada mesmo. E o Gabigol fala sobre o fato de ter uma conversa, mas de não ter nada assinado. O quesito assinatura, para o empresário, é apenas um detalhe, e para o Gabigol parece ter bastante relevância. Nessa mesma entrevista ao Podpah, o Gabigol ainda falou que jogou praticamente o ano inteiro machucado e fez alguns elogios ao comportamento da torcida do Corinthians. Bruno e amigos. É muito interessante isso, Rafa, porque os dois eles dão a mesma informação, mas talvez com interpretações diferentes, né? Vontade, sim, de um dia vestir a camisa do Corinthians, admira muito o clube, admira muito a torcida, então ele deu a entender que jogaria sim no Corinthians. Qual que é a situação do torcedor corintiano hoje? Eu não vou dizer que o corintiano está iludido, está sonhando, está contando com que o Gabigol semana que vem seja anunciado. Hoje o torcedor corintiano encara a realidade financeira do clube, que financeiramente é muito difícil trazer o Gabigol hoje por conta do valor da multa, que ultrapassa aí mais de 100 milhões de reais. Então, inimaginável para o Corinthians hoje conseguir pagar o valor dessa multa. A gente nem está falando aí questões de salário, de pagar mais de 2 milhões aí por mês ao Gabigol. Então, sabendo disso, o que o torcedor corintiano hoje fala quando alguém questiona, né? Eu já encontrei vários torcedores hoje na rua. É assim, se ele quiser vir, veste a nossa camisa, gostaríamos muito de tê-lo no clube. A gente sabe que financeiramente o Corinthians hoje não pode pagar, mas se ele vier será muito bem-vindo, e que o torcedor do Flamengo saiba que o Gabigol ontem no podcast disse que sim, que jogaria, que gosta da torcida do Corinthians. Então o torcedor corintiano está trabalhando com isso, caiu mais na real, tá? De que financeiramente não é tão possível, mas se tem a vontade do jogador, se tem aquele 1% de chance, como Augusto Melo falou que tem vontade de vê-lo jogando com a camisa do Corinthians, ele deve fazer uma proposta com o que cabe no bolso, nos cofres corintianos, tá? Então, para a gente resumir um pouco aí de tudo que o Gabigol falou nesse podcast, citando muito o Corinthians, vamos assistir com o Fã de Esporte. Já falei isso em entrevistas, já falei isso, que eu acho a torcida do Corinthians muito... Os caras cantam uns 90 minutos. Acho que teve agora um jogo, não foi que eles estavam perdendo? Contra o Bahia, 5-1, nós estamos nas costas em casa. E os caras estavam lá. Na chuva, irmão, cantando. Isso é muito combinaria, saca? Pela massa, pelo time ali, tipo, favela. Acho tipo, o cenário, tá ligado? Mas, a realidade é que eu tenho contrato com o Flamengo, agradeço muito o carinho, sim, juro pra você, tem sido muito meu telefone. Eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né? Assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito Como eu falei, futebol é muito louco. Não quer dizer que eu vá, não quer dizer também que eu não vá. Tipo, não faz isso. Mas assim, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei. Como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano seja especial, porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu queria, assim.
E aí na tela, olha, a gente tem aqueles números que o Rafa e a Lili traziam pra gente também, né? Em 2020, o Flamengo pagou à Inter 95 milhões de reais. A multa pro exterior é de mais de 170 milhões de reais. E multas para clubes aqui no Brasil é uma multa impagável, né? Tá ali um valor que é impedível e impagável, né? Vamos falar assim, porque é mais de 500 milhões de reais. O salário entre 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 800 mil reais por mês. É isso que está sendo também discutido nessa questão aí da renovação. E o Rafa trouxe pra gente, é curioso, né? Porque o empresário na entrevista ao GE falou, não, já está tudo apalavrado e é só uma questão agora de assinar. E o Gabigol na entrevista falou a mesma coisa. Não, já teve a conversa, já estava apalavrado, mas não assinou ainda. E eu vivo com o que eu tenho hoje. Então é a mesma informação, mas 2 tons diferentes. E aí em todas a mesma informação, e até essa última vez que nós mostramos o Gabigol, ele desagrada, mas ele é bem consciente de que, assim, eu tenho um contrato e eu quero fazer um ano melhor. Sim, isso é positivo, né? Então eu fico sempre com aquela, é positivo, sempre com aquela minha primeira participação. A atenção toda vai para o meio do ano. Para ver o que vai acontecer no meio do ano. Porque é irrefutável. Assim, você não vai ter como mascarar, driblar uma cláusula de contrato nesse valor. A questão toda é a atenção para... O Gabigol tem que jogar 6 meses convencendo o Flamengo o tempo inteiro. E se ele convencer ou não, nos últimos 6 meses ele pode assinar qualquer contrato. E aí não é só com o Corinthians. Sim. Mas o Corinthians me parece estar na frente. E se ele não convencer, o que o Flamengo vai fazer? Ele vai perder financeiramente esse investimento que ele fez, né? Tem essa questão também, né? Não é fácil de ser resolvida. E eu acho que também parte muito dessa conversa por parte do Flamengo. O que o Flamengo espera do Gabriel nesses últimos 6 meses de contrato? O que o Flamengo tem a oferecer para o Gabriel nesses últimos 6 meses de contrato, se é que não vai acontecer a renovação, e a vontade do jogador, né? Qual que é a prioridade do Gabriel hoje? A prioridade é jogar, né? A gente viu ele falando. Insatisfeito com a temporada dele, a prioridade dele é jogar e desempenhar melhor do que ele desempenhou. O Flamengo vai oferecer isso para ele, porque assim... Eu imagino que não seja o tipo de garantia que o clube dê e nem o treinador, né? Assim, a gente falou aqui das prioridades do Flamengo. O que o Tite demonstrou, inclusive, nesses 9 jogos à frente da equipe, não foi utilizando o Gabriel. Pode passar por questões físicas? Pode, mas ainda assim não foi utilizando o Gabriel. Então, acho que a conversa ela tem que partir disso. Ele está disposto a não jogar tanto, mas ficar no Flamengo por conta da identificação, do clube que ele gosta, enfim... Ou ele está disposto a encerrar esse ciclo e partir para um novo desafio, atuando e aí sim contribuindo, se alimentando de todas essas coisas. No Corinthians, ele não vai disputar título na temporada seguinte, vai disputar? O Corinthians vai oferecer isso para ele? Então, acho que tudo isso entra na conversa. E como pano de fundo, assim, de tudo isso, um cenário de tudo isso, o Flamengo já iniciou um processo de renovação. Sim. E é importante que o Flamengo faça mesmo um processo de renovação, porque é um mesmo elenco mas é basicamente o mesmo elenco há algum tempo e, obviamente, os caras vão ficando mais velhos, os caras vão... É normal, o processo de renovação é um desgaste natural. O Manchester City foi, nos últimos 10 anos, de um ano para o outro, foi ficando sem alguns jogadores muito importantes. Tipo, Agüero, Kompany, Davi Silva... Mais recentemente, Gundogan. Aos poucos esses caras foram saindo e os títulos continuaram chegando. É difícil fazer isso. Porque você pensa assim, eu nunca mais vou ser feliz sem o Davi Silva. Porque esse cara, tá bom, o Bernardo Silva tá jogando. Mas o Gundogan, assim, é o primeiro ano sem o Gundogan. Mas o Kompany. E o Agüero, tem o Haaland, Gabriel Jesus, Zinchenko e por aí vai. Mas é muito difícil ter um outro modelo, assim. O Tite já passou por isso. No Corinthians. E não conseguiu fazer direito. Depois ele até conseguiu ali em 15, né? Mas aquele de 12 para 13 não andou. Mas a renovação do Flamengo, ela consegue ser feita internamente, né? Dentro deste próprio elenco. Porque ele já recheou o elenco
para uma possível renovação, ele só não deu esse primeiro passo. Então, a partir de agora, ele consegue dar. Já está lá dentro. Deixa eu chamar o Rafa e a Lili de novo. Lili, porque aí é o seguinte, né? O Corinthians, quando expõe essa situação, é uma aposta alta, né? É um all-in, porque, caramba, se ele conseguir tirar o Gabigol do Flamengo, é um recado importantíssimo. Como o Flamengo deu esse recado lá atrás, quando tirou o Guerreiro do Corinthians. Vocês lembram? E foi a primeira grande contratação do Flamengo em uma outra condição financeira. Agora, era um Guerreiro campeão do mundo. Era o mesmo nível. A gente está falando do mesmo nível de idolatria, até, né, Marra? Agora, Lili, se não der certo, aí vai passar vergonha, né? Aí vai ser de novo valeu, em vez de ser valeu o Drogba, vai mandar valeu o Gabigol, que gostava da nossa torcida, mas você não vai vir. Eu acho que agora, nessa situação, Bruno, tá bem explícito assim para o torcedor corintiano que financeiramente é inimaginável. Então, talvez, em comparação com outros nomes, né, que foram citados aí também por vocês no estúdio, talvez não cause, assim, tanta frustração, mas acaba virando motivo de piada, tudo vira motivo de piada no futebol. Porém, a questão é o que o torcedor corintiano gostaria de ouvir, ouviu nesse podcast, que é a vontade do Gabigol de um dia vestir a camisa, elogiando a torcida. Então, assim, tem o lado do atleta, a vontade do atleta também. Agora, questão de realidade, de sonho para realidade, eu vejo que o torcedor, ele tá muito assim... Eu acho que é difícil, mas se vier, ótimo pra gente, porque ele chega com status de protagonismo, ele vai ser o protagonista do time, e é assim que o Gabigol rende, e para ele render, ele tem que ser protagonista, para ser protagonista, ele tem que render, então ele precisa de espaço para poder render, o espaço que hoje ele não está encontrando no Flamengo, e que ontem na entrevista dele deu a entender que estava insatisfeito com essa falta de resposta, para o tamanho do ídolo que ele é, para o tamanho que ele é para o Flamengo. Mas o Corinthians não pode alimentar essa história assim, gente. Eu acho que a questão dessa história, ela fica um pouco mais cruel com quem chega, com quem for vir. Exato. Assim, lá, tá vendo? Falou tanto de Gabriel, mas trouxe o fulano. E aí isso fica... não trouxe o Gabigol, trouxe o Benzema. Você já desmerece, exato, você já desmerece a possível peça, né? E aí é isso, vai virar piada, como quando o dirigente do Flamengo falou que o Real Madrid pode esperar, depois não dá certo, vira piada. Sim. E os clubes já passaram, os grandes clubes já passaram por essa situação de ficar sonhando, prometendo e cobiçando o grande jogador e não dá certo. É claro. Ou você acha que a torcida do Flamengo não vai tirar sarro nenhum? Principalmente essa época do ano, né? Não é, Rafa? O presente de Natal. O dirigente mais gosta disso, né, Mari? É presente de Natal, né? O que Papai Noel do Clube Tral vai trazer para a torcida, né? Nem me lembro. O torcedor pediu ao Papai Noel. Uma vez o Vasco trouxe um escudeiro, era o presente de Natal da torcida. O escudeiro praticamente não jogou no Vasco. Só para citar um exemplo que me veio à cabeça agora, e há tantos do futebol brasileiro em tantos clubes, que é uma coisa uma retórica do futebol brasileiro, né? Vender sonhos, né? É uma coisa muito característica dos dirigentes brasileiros. Mas eu queria pegar só um trechinho do que disse a Lili, que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando sobre isso agora. Realmente, os movimentos de carreira do Gabigol quase sempre foram coerentes com seus discursos. Quando ele cita o Benfica, quando ele cita a Inter de Milão, como exemplos nos quais ele não teve o sucesso que ele esperava e ele saiu, a leitura que eu faço, e eu não sei se os amigos concordam, e o fã de esporte principalmente, que está conectado com a gente, acompanhando o raciocínio também, se ele concorda, a leitura que eu faço é que nada mudou em relação a isso. Se eu não for protagonista, se eu não tiver um conforto para poder jogar sempre, eu não continuo, seja em que clube for. E aí, me permitam um rápido juízo de valor, modestamente penso que ele se equivoca ao fazer isso em relação ao Flamengo. Não pensando em carreira, não no tocante à questão técnica, ao merecimento dele estar em campo ou não, porque eu acho que ninguém discute que o melhor Flamengo no final do ano com o Tite foi um Flamengo sem ele em campo. Mas em relação ao todo, toda relação de idolatria, todo estabelecimento de uma figura associada a um emblema, tem muito a ver com sentimento. E a partir do momento que coisas mais egocêntricas, menos, digamos, suaves, um pouco mais egoístas, toda vez que esse tipo de coisa acontece, normalmente a idolatria sofre algum tipo de arranhão. Então, acho que no mínimo, o Gabigol, neste sentido, está sendo pouco prudente. Pode
rolar esse desconforto, vamos falar assim, com a torcida. Mas como o Rafa lembrou, tem o seguinte também, né, Marra? O empresário e o Gabigol falaram que já tinha algo apalavrado com o Flamengo há 2, 3 meses atrás. Há 2, 3 meses. Só que há 2, 3 meses a situação era outra. Primeiro, ele não era esse reserva que hoje ele é no Flamengo. Sim. E outra, você não tinha alguém do tamanho do Corinthians cobiçando alguém tão vaidoso como é o Gabigol. Não sei se vai valer o que foi apalavrado lá atrás. Nem a intenção do novo treinador, né? Nem a intenção do novo treinador. É uma realidade diferente, não é, Mari? Porque antes, qual que era a conversa? É o Gabigol titular absoluto, incontestável, ídolo do Flamengo. 2 meses depois, a realidade hoje não é essa. Então, mas aí você consegue imaginar o elenco do Flamengo hoje. E a gente sabe que não vai ficar assim hoje, porque é em negociação. Hoje, tendo atacante, Pedro? Não. Não pode ser só o Pedro. Não pode. A quantidade de jogos que tem o Flamengo na temporada, a quantidade de disputas... Bom, é o Flamengo, né? É um clube do tamanho do Flamengo e que se passar 2 jogos sem vencer, sem fazer gol, vai virar notícia, porque como assim esse time não fez gol? Bom, a gente viu isso na atual temporada. Não, e se isso acontecer, quem é que vai bancar que deixou o Gabigol embora? Exatamente, exatamente. Pois é, o Gabigol tá fazendo gol lá. Isso é algo que tem esse lado também. A moeda é muito forte. A moeda saiu desvalorizada no final da temporada. É ótimo. É nítido. Isso, ótimo, nítido. E aí é chato tratar um ser humano como mercadoria. O Gabigol saiu desvalorizado perto do que ele já entregou. A vida inteira ele entregou no Flamengo. Mas ele ainda continua sendo um jogador que o zagueiro sabe quem ele é. Que o zagueiro adversário estudou. É melhor não enfrentar. E que cada temporada tem 20 gols, no mínimo. E na atual, 24 assistências. Todos sabem disso. Então, esse é um ponto de mesa. Esse é um ponto de negociação. E o Gabigol sabe disso. O empresário dele sabe disso. Claro. O Flamengo sabe disso e o Corinthians também. E aí se o Flamengo falar assim, não, mas você está desvalorizado, não vai falar isso para ele, claro, mas se tem esse lado da negociação, tem o outro que agora tem um time do tamanho do Corinthians querendo reconstruir a sua história a partir do Gabigol. Por que eu facilitaria, né? Por que eu te deixaria aí dessa forma? Mas a conversa, ela é muito pautada por isso. O Flamengo, ele vai dificultar agora para perder de graça no meio do ano? Ou ele vai segurar o jogador? Então, assim... E vai dar 5 anos de contrato, que é o que ele quer? Exatamente. Aí também não é muita coisa, né, Mari? Porque quando o Palmeiras entrou na história do Bruno Henrique e, de fato, fez proposta, era uma situação diferente, né? Porque ali, de fato, não era só um delírio. Era uma proposta. O Bruno Henrique, ele o Gabriel conseguiu, é mais novo que o Bruno, aparentemente, né? que ele queria. É mais novo. O Gabriel é mais novo que o Bruno, então a conversa do Bruno ainda tinha um fator idade, né? E menos contusões também na carreira. Claro, o histórico conta muito das lesões, com certeza. Lili, vamos lá, o que o Corinthians teria para oferecer? Conta aí pra gente, vai, não tem nada para oferecer? Da onde o Corinthians vai conseguir... Amor e carinho, e cafezinho. Além de sua torcida, mas a gente sabe que isso não vai pagar a conta, não vai pagar a multa. Isso ela pode oferecer para o Gabigol, mas não vai pagar o salário dele e nem a multa para o Flamengo. Qual vai ser o milagre que vai ser feito por aí, hein, Lili? É assim, Bruno, jogando a real agora, o Corinthians poderia até conseguir trazer o Gabigol agora, mas fazendo muitas loucuras que não cabem hoje na realidade. Porque o Corinthians tem o name rights do CT Joaquim Grava, então o CT Joaquim Grava pode ser vendido, teria o dinheiro desse name rights também. O presidente Augusto Melo falou que a camisa do Corinthians vai para mais de 200 milhões em patrocínios. Hoje custa pouco mais de 120 milhões de reais, então ele disse que vai para mais de 200 milhões de reais em patrocínios grandes. Então, assim, se conseguir puxar dali, puxar daqui, o Corinthians pode até chegar perto, talvez, de pagar um valor da multa, mas aí seria muita loucura financeira, sendo que o Corinthians não precisa só trazer um atacante, né? Com todo respeito ao Gabigol, que seria protagonista, chegaria com estrela, mas o Corinthians precisa trazer mais jogadores. Pensando nisso, a realidade fica bem distante para trazer o Gabigol. Me surpreenderia muito se o Corinthians aparecesse com esse dinheiro, o presidente Augusto Melo agora, citando o que eu falei, o name rights, patrocinar
patrocinadora, vai para mais de 200 milhões de reais a camisa, aí sim. Aí tem a questão também do pagamento do salário mensal do Gabigol, que não seria algo fácil para o Corinthians. O Corinthians teria que ir atrás de uma patrocinadora também, né? Uma patrocinadora confiável desta vez. Mas assim, por mais que seja difícil o caminho e distante, o presidente Augusto Melo tem interesse e vai tentar oferecer o que o Corinthians tem. A gente não precisa ir muito longe para lembrar que no início da temporada, o Duílio admitiu ter feito uma consulta pelo Cristiano Ronaldo. E aí ele até foi perguntado, mas pelo Cristiano Ronaldo ele é. Eu sou presidente de um clube, o cara está à disposição, eu vou consultar, eu fiz a consulta. Não deu, tudo bem. Então, o Augusto Melo fez a consulta, está sondando e deve enviar a proposta com o que cabe ao Corinthians, que, claro, não vai chegar nem perto aí do valor da multa do Gabigol. É claro, e se ele conseguir, quebra a banca, né? Nessa aposta que a gente está falando, recado, vai ser uma coisa incrível se ele conseguir vencer essa disputa. O Flamengo se acertou com Léo Ortiz e travou a renovação de contrato de Gabigol. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajude muito a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o teu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar o vídeo com uma notícia boa, é que uma fase, né, mais uma fase da obra que está sendo feita no Ninho do Urubu foi concluída. Agora o Ninho do Urubu conta com 9 campos, inclusive campos com gramado sintético. A gente sabe que no Brasil, Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranaense já tem estádios com grama sintética. E o Flamengo tinha muita dificuldade quando ia jogar nesses estádios por conta da adaptação. Você joga em grama natural, você treina em grama natural e aí do nada você tem um jogo em uma grama sintética. O Flamengo, já se preparando há bastante tempo, conseguiu construir aí um gramado com grama sintética no Ninho do Urubu. E essa fase de gramado, de campos, né, já foi entregue. Agora o Flamengo passa a ter 9 campos no Ninho. Está dividido assim, ó, o campo 1 é o principal campo do time profissional. Está sendo realizada a troca da grama já agora para a pré-temporada. O campo 4 está na reta final do processo de crescimento de grama e já vai poder ser utilizado nas próximas semanas. O torneio da base, que é o Flamengo Adidas Cup, está acontecendo no campo 3, 5 e 6. O campo 7, 8 e 9 são de gramados sintéticos, vão ser utilizados para preparação para esses jogos aí em grama sintética e também para o aquecimento. O campo 2 é um campo exclusivo do futebol profissional. O Flamengo também comprou um outro terreno ao lado ali do Ninho, que vai ter mais o campo 11 e 12. Então assim, o Flamengo vai ter muitos campos ali para poder treinar, além daquele projeto de se ter um mini estádio no Ninho do Urubu para acontecer as competições de base, a competição do futebol feminino também e todas essas coisas. A ideia desse mini estádio é ter aí capacidade para 2.000, 2.500 pessoas e aí vai ser a fase final da obra. O presidente Rodolfo Landim espera até o final do ano que vem terminar todas essas fases aqui das obras e tal. Acredito que o mini estádio ele não dê tempo de ficar pronto, mas o restante da obra, o presidente Rodolfo Landim quer terminar até o final do ano que vem, quando termina o seu mandato como presidente do Flamengo. Bom, vamos falar de Gabigol agora, porque o Gabigol ontem foi no Podpah e, é claro, sempre que o Gabigol fala, reverbera muito. Primeira coisa que a gente tem que falar, Gabigol no Corinthians. Gente, o próprio Gabigol ontem falou que ele tem contrato com o Flamengo, que ele tem mais um ano de contrato, que ele quer que seja especial. Ele deixou claro ali que, tipo assim, ele até gosta do Corinthians, ele até respeita a torcida do Corinthians, ele deixou muito claro isso. Chegou a falar, projetar uma possibilidade sim de ir pro Corinthians. Falou, pô, seria... não vou falar a palavra que ele falou aqui porque foi palavrão, mas ele falou algo tipo, seria muito bom se eu fosse pro Corinthians e tal.
Mas, assim, não deu nenhum indício que vai aceitar. Até o momento, o Corinthians não procurou o Flamengo para saber do Gabigol. Do lado entre Corinthians e Flamengo não existe absolutamente nada. E também eu não sei qual seria a posição do Flamengo caso o Corinthians procurasse. Se o Flamengo iria ou não aceitar, iria ou não, ou querer uma negociação com o Corinthians para a saída do Gabigol. Mas foi basicamente isso. Ele fez uma revelação lá que jogou o ano inteiro machucado. E aí eu vou dizer, a gente teve o pior ano do Gabigol no Flamengo. Pior ano. O Gabigol fez 5 gols no Campeonato Brasileiro, 4 de pênaltis e 1 com bola rolando. Foi um ano péssimo. Aí o cara vai lá e fala assim, pô, eu joguei machucado. Cara, o departamento médico não pode deixar, não é o Gabigol, é nenhum jogador jogar machucado. Nenhum jogador. Porque o cara que entra machucado, ele acaba que compromete, cara. Ele acaba que compromete ele e compromete o time. Ele falou, cara, me machuquei no Mundial e voltei machucado e não recuperei até hoje. Então, assim, o cara fica jogando machucado, o cara fica jogando mal, e aí joga mal, e aí torcida cobra, e aí, sabe, é melhor ter parado. Se o cara volta do Mundial e para, acabou, pô. Ia parar, ele ia recuperar, ele ia ficar bom, e depois ele voltasse melhor do que ele jogou esse ano, que foi um ano muito abaixo. E aí ele fez essa revelação também, que jogou machucado durante todo o ano. E aí tem outras revelações que ele fez, ficou bem legal lá o episódio dele no Podpar. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação dele aí com o Corinthians, se ele vai pro Corinthians, se ele não vai pro Corinthians. Apenas o tempo vai poder dizer o que de fato vai acontecer nessa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar do acerto entre Flamengo e Léo Ortiz, porque a informação ela é a seguinte, gente, o Flamengo acertou com o Léo Ortiz ontem o tempo de contrato do jogador. Está cada vez mais próxima a contratação do zagueiro, que eu vou dizer para vocês que pode ser até antes da contratação do De La Cruz, né? De La Cruz, falta o Flamengo ir lá e resolver com o River Plate. Havia até uma expectativa que essa semana isso acontecesse, havia uma expectativa que essa semana isso pudesse acontecer, porém, até agora não aconteceu, do Flamengo ir lá e se acertar com o River Plate. Mas aqui o Flamengo precisa se acertar com o Bragantino, só que a relação do Flamengo com o Bragantino, ela é muito melhor do que a relação do Flamengo com o River Plate. Como eu disse, o Flamengo já comprou o Fabrício Bruno do Bragantino, o Flamengo já vendeu o Natan pro Bragantino, já emprestou o Matheus Gonçalves pro Bragantino. Então, assim, o Flamengo tem toda essa questão, esse bom relacionamento com o Massa Bruta. E isso pode facilitar na vinda do Léo Ortiz. Como eu disse, o Flamengo acertou com o Léo Ortiz. O tempo de contrato, o Flamengo já vai se acertando, já vai fechando com o jogador, e assim que tiver tudo fechado, tudo alinhado, todas as minutas já conversadas, o Flamengo vai no Red Bull Bragantino e vai fazer uma proposta oficial. O Red Bull Bragantino, como todo mundo já sabe, pede 31 milhões de reais pela venda. Eles não querem emprestar, pela venda do Léo Ortiz. É a gente aguardar para ver aí como é que vai ficar toda essa situação. Mudando de assunto, já que eu tô falando de Bragantino, deixa eu falar sobre Matheus Gonçalves, porque assim, muita gente falou, Azueiro, você ontem falou que o Flamengo vai procurar um ponta direita, por que não utiliza o Matheus Gonçalves? Matheus Gonçalves está voltando e tal, e tal, e tal. Vou explicar para vocês. O Tite pediu a contratação de um ponta direita. E aí, essa contratação pode ser uma efetivação, pode ser ali uma utilização do Matheus Gonçalves. Ele pediu um ponta direita, provavelmente o Flamengo vai chegar e falar assim, ó, a gente tem aqui o Matheus Gonçalves, usa o menino. E aí, eu vou dizer uma coisa, Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, revezando ali na ponta direita, com o Luiz Araújo, ele vai ter muito mais oportunidades do que ele teve até jogando no Bragantino. Assim, se só tiver ele e o Luiz Araújo para jogar o ano inteiro, ele vai ter muito mais oportunidades e ele tende a crescer muito mais. E é o que a gente espera, que ele cresça, que ele desenvolva, que ele tenha também aí as oportunidades dele no Flamengo, que ele fique no Flamengo, que o Flamengo não venda. Vale lembrar que o Bragantino está querendo comprar o Matheus Gonçalves aí por 107, entre 107 e 130 milhões. Eu acho que o Flamengo não deve vender esse garoto aqui pro Brasil de jeito nenhum. Esse garoto é muito bom de bola e assim, a gente também tem que aprender a segurar jogador para vender na hora certa. Então, torcer para que dê certo, que o Tite
utilize ele, que o Flamengo não compre um ponta-direita, porque se chega um ponta-direita comprado, obviamente o cara que está chegando ele é a prioridade para poder jogar e tal, todas essas questões aí que nós já estamos acostumados no mercado da bola. Torcer para que dê certo, que ele consiga jogar e que ele consiga performar no Mengão, que é o mais importante. Bom, o técnico Tite segue fazendo com a diretoria do Flamengo a reformulação do elenco, deve já começar a sair jogadores, deve começar a chegar jogadores dentro em breve, por isso que é importante você ser inscrito no canal, porque quando você é inscrito no canal, você fica por dentro de todas as notícias, você fica por dentro de tudo e, é claro, o mais importante de tudo, você tá sempre atento a tudo que tá acontecendo. Então, fala, nação rubro-negra. Nação, vocês acham que o Gabigol deveria sair do Flamengo e jogar no Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que ele deveria renovar com o Flamengo ou deveria ir para o Corinthians? E o que vocês acham sobre o Léo Ortiz jogando vestindo o manto rubro-negro? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. É totalmente gratuito e você fortalece bastante a nossa nação rubro-negra.